Olá, vamos mergulhar numa história fascinante. A história de como uma nova maneira de pensar o direito se espalhou pelas Américas, lá no início do século XX. E o mais interessante é que isso não aconteceu por decreto, de cima para baixo. Foi algo que cresceu a partir de uma rede incrível de pessoas, de ideias e de instituições que, juntas, construíram pontes onde antes só existiam fronteiras. E para começar, essa citação é perfeita. Ela captura a essência do desafio. Tentar entender um sistema de leis diferente do nosso, seja de outro país ou de outra época, é como viajar para um país estrangeiro. As regras, a língua, os costumes, é tudo novo, tudo diferente. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que a gente cria essas conexões? A resposta, como vamos ver, está no desenvolvimento de uma área inteira do conhecimento, o direito comparado. Basicamente, na criação de ferramentas, de guias de tradução para conseguir navegar e entender essas diferentes culturas jurídicas. E a nossa história começa pequena, a nível local. Pensem num mosaico gigante. A gente vai começar olhando para uma única pecinha. Essa primeira peça, que foi colocada lá na Argentina, acabou por iniciar um movimento que mudou tudo. E aqui está o fato que dá o pontapé inicial. Em 1925, na cidade de Córdoba, nasce uma ideia pioneira. E veja bem, não era apenas mais um prédio de universidade. Aquilo era um laboratório, um lugar feito para construir exatamente aquelas pontes que a gente falou. O primeiro do seu tipo em todo o continente americano. E como é que eles planeavam fazer isso? A missão do Instituto de Córdoba era, de uma simplicidade genial. Primeiro passo, traduzir. Tornar o que era desconhecido em algo acessível. Segundo, construir uma biblioteca, um verdadeiro arsenal de conhecimento de outros mundos. E terceiro, juntar as cabeças, criar espaços para o diálogo e para a troca. Agora, uma parte fundamental dessa história é o fator humano, porque as ideias não viajam sozinhas, não é? Elas foram levadas pelos émigrés, os académicos que estavam a fugir de uma Europa em crise. Pessoas como Roberto Goldschmidt e Marcel Finzi, eles não trouxeram só livros na bagagem, eles trouxeram conexões, novas perspectivas e uma urgência que funcionou como um verdadeiro catalisador para todo o movimento. Certo. Agora vamos dar um passo atrás, vamos ampliar o foco do local para o nacional. Aquela faísca em Córdoba não foi um evento isolado, um ponto fora da curva. Na verdade, fazia parte de um padrão muito maior, com outras peças do nosso mosaico a surgirem por todo o continente, muitas vezes de forma independente, mas movidas pela mesma curiosidade. E este quadro ilustra isso de uma forma brilhante. De um lado, temos Enrique Martínez Paz, lá na Argentina, a liderar o Instituto de Córdoba. Do outro, nos Estados Unidos, John H. Wigmore, um gigante na sua área. Eles estavam em continentes diferentes, mas a fazer coisas notavelmente parecidas. Publicar, traduzir e, o que é crucial, construir redes de contacto. Isso mostra que a ideia estava, no ar. E o padrão fica ainda mais claro. Nos Estados Unidos, a iniciativa começou bem cedo, em 1905. No México, em 1940, o Instituto local recebeu um impulso enorme de exilados espanhóis. E no Brasil? Depois da Segunda Guerra, a chegada de académicos europeus também acelerou, e muito, a criação de novos centros de estudo. Era um verdadeiro fenómeno continental. Ok, vamos para a próxima escala. Depois de vermos as iniciativas locais e nacionais a surgirem, o próximo passo foi a conexão. Todos esses esforços que antes corriam mais ou menos em paralelo começaram a se encontrar, a se ligar formalmente. O mosaico estava finalmente a tomar a forma de uma imagem coerente. E o ponto de viragem foi justamente este. O movimento evoluiu e deixou de ser só sobre iniciativas individuais. Passou a ser sobre a criação de fóruns institucionais. E foi aí que duas grandes organizações surgiram, com a missão clara de solidificar essa rede pan-americana, de dar a ela uma voz coletiva. A primeira foi a Associação Interamericana de Advogados, criada em 1940, com nomes de peso como o do uruguaio Eduardo J. Couture, e logo em seguida, em 41, veio a Academia Interamericana, um projeto visionário do americano Brown Scott e do cubano Sánchez de Bustamante e Sirven. Reparem na diversidade de nacionalidades, era de facto uma colaboração hemisférica. E quando a gente pensa que o mapa está completo, a história dá um salto final. Essa rede não se limitou às Américas. Uma ponte robusta foi construída sobre o Atlântico, conectando todo esse novo mundo de pensamento jurídico com os seus pares na Europa. A conversa tornou-se verdadeiramente global. E o grande arquiteto dessa ponte foi o jurista francês Édouard Lambert. O instituto que ele dirigia em Lyon não era apenas um centro de estudos europeu. Ele transformou-o num ponto de encontro, no hub central
que ligava as redes americanas e europeias. Lambert foi a conexão essencial. E a prova dessa conexão está aqui. Vejam só a velocidade com que o diálogo se intensificou logo após o fim da guerra. Paris em abril de 48, Montevideo apenas 5 meses depois e Toulouse em 1950. Essas conferências não eram só encontros formais, eram a solidificação da rede global, uma troca vibrante de ideias que cruzava o oceano a todo vapor. E assim chegamos ao final da nossa jornada. Juntamos todas as peças, desde a faísca local até à rede global. E agora? Agora podemos recuar um pouco e finalmente ver a imagem completa que elas formam. O mosaico está revelado. Então, quais eram as peças fundamentais desse mosaico? Tínhamos os institutos, que funcionavam como os fóruns de discussão. As revistas jurídicas, que eram os megafones que espalhavam as novas ideias. As traduções, que eram as pontes em si. E, acima de tudo, as pessoas. Os inovadores e os émigres, que foram os verdadeiros conectores, os tecelões de toda esta rede. O resultado de toda essa sinergia foi transformador, uma nova compreensão global do direito nasceu a partir daí, e voltando à nossa ideia do início, estes pioneiros conseguiram algo notável. Eles construíram os guias de viagem, os manuais de tradução para aqueles países estrangeiros da lei, permitindo que todos nós pudéssemos finalmente visitá-los e entendê-los. E isso tudo deixa-nos com uma pergunta para refletir, não é? A história deles é sobre construir conexões numa era de informação lenta. E hoje, no nosso mundo hiperconectado, com desafios globais que exigem mais cooperação do que nunca, que tipo de pontes intelectuais e culturais estamos a construir? E talvez mais importante, será que estamos a construí-las com a mesma visão e a mesma dedicação?